seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a essa live. Hoje eu trouxe um assunto muito especial, que são 5 coisas para você desistir e 5 coisas para você insistir após um diagnóstico de câncer. Na semana passada eu estava no sul de Minas, lá visitando meus pais, e pensei em dar essa aula, esse assunto que conecta muito com o dia a dia dos pacientes com câncer, que tiveram um diagnóstico de câncer. Então, sejam bem-vindas. Meu nome é Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico, sou cirurgião robótico e eu trago aqui conhecimentos, habilidades, atitudes para vivenciar o câncer de uma forma melhor, bem como eu trago muitas informações relacionadas também ao tratamento do câncer e também à prevenção. Isso voltado para mulheres. Eu sou cirurgião oncológico, a minha principal especialidade é cirurgia complexa do abdômen e eu faço cirurgias robóticas e apesar de eu só falar aqui, eu falar muita coisa direcionada para as mulheres, que é o que eu foco aqui nos meus conteúdos, mas eu opero homens também, porque eu opero parte intestinal, câncer gástrico. Hoje, inclusive, estava fazendo uma cirurgia de um câncer no estômago de um senhor de 74 anos, graças a Deus correu tudo bem a operação. Então, eu trago muita coisa aqui. Tem o podcast Caminhos de Cura, em que em breve vão ter novos episódios no YouTube, inclusive, para você acompanhar. Muito conteúdo de qualidade que eu preparo aqui com muito carinho para você que está aí me ouvindo. E você mesmo que está aí me ouvindo, sempre que quiser fazer uma pergunta, mandar um direct, algo que eu possa te ajudar de alguma maneira, pode contar comigo. Obrigada, Débora. Seja bem-vinda aqui, tá bom? Na semana passada, eu dei uma aula para um grupo de médicos que eu faço parte, em que eu falei sobre esse livro aqui, olha. Esse livro aqui, ele é um livro chamado O Melhor do Mundo. Saiba quando insistir e quando desistir. Ele é de um autor que é best-seller, o Seth Godin. E esse livro, toda a teoria dele, e que eu vou explicar para vocês, ele vai falar sobre a teoria do vão. O vão é todo o caminho árduo que a gente tem que atravessar, em que, se a gente encarar ele com sabedoria e persistência, a gente consegue obter um resultado muito bom, a gente vai conseguir um benefício lá na frente. Então esse livro ele explica pra gente, e eu vou explicar aqui pra você, porque que é importante a gente focar nas coisas boas. No caso aí de alguém que teve um diagnóstico de câncer, que vai facilitar aí o tratamento, ou que vai te dar ainda mais força para concluir esse tratamento de uma forma melhor, ou mesmo se você já tratou o câncer ou está fazendo um tratamento mais prolongado, tudo que eu vou falar aqui também vai servir para você. Então, é bem isso. O vão é qualquer caminho árduo, portanto, que se a gente
superar, a gente vai alcançar ali um objetivo muito importante para nós. Então sejam bem-vindas. Na semana passada, então, eu estava dando essa aula e aí eu falei, não, eu vou trazer aqui para as minhas seguidoras um conteúdo muito importante que eu vou explicar sobre essa teoria do vão e também vou conectar com coisas que você precisa insistir após um diagnóstico de câncer e coisas que você pode pensar em desistir, ou seja, deixar de lado mesmo, porque são coisas que podem chegar até te atrapalhar. Então essa é a minha intenção hoje, dar aí foco em 5 coisas que eu acho importante desistir e 5 coisas que eu acho importante insistir. A primeira coisa que a gente tem que quebrar aqui, você que está me ouvindo, é que aquela coisa que os vencedores nunca desistem, tá certo ou tá errado? Essa frase, né, insistir, persistir, resistir e nunca desistir. Isso está certo 100% das vezes? Nem sempre, porque os vencedores também desistem e quem desiste também vence. Mas como assim, doutor Alex? A grande coisa que eu estou falando aqui é da desistência estratégica, das coisas que você não precisa ou das coisas que podem te atrapalhar durante um tratamento de câncer. É sobre isso que eu estou falando. Então a gente entender que algumas coisas a gente pode desistir, abrir mão, isso é libertador, porque ajuda a gente a focar no que realmente importa pra gente. A grande coisa é que eu tenho 24 horas no dia, você também tem, e cada um dá foco no que lhe convém. Mas se também a gente não der, como médico aqui, eu como cirurgião oncológico, ao receber um paciente aqui que acabou de receber um diagnóstico de câncer, a grande coisa é que quando eu atendo esse paciente, começo ali a explicar para ele, né, entender o problema dele, ver os exames, examinar. A grande coisa é que logo eu já sei o que eu tenho que fazer. Mas e o paciente? Ele sabe como que vai ser esse tratamento? Ele sabe como que será? Quais são os desafios que ele tem pela frente, né? Então é muito comum esse paciente chegar aqui com muitos medos, inclusive, não só o paciente, mas seus familiares. E eu tenho então aqui que explicar para esse paciente tudo que ele precisa saber, no que ele pode insistir e no que ele pode desistir daqui para frente, que vai de alguma forma tirar o atrito. Então quando a gente está querendo entregar, fazer algum tipo de caminhada, se a gente carrega muitas pedras com a gente, né, que são as coisas que talvez a gente tenha que deixar para trás e desistir, a gente vai carregar muito peso. E ao passo que a gente se caminha mais leve, mais livre, é quando a gente consegue ir mais longe, é quando a gente consegue caminhar com mais certezas, caminhar de uma forma mais leve e assim a gente vai mais longe, né? Então, por isso que vai ser importante você adquirir esse conhecimento, trabalhar a sua mentalidade também, trabalhar a mentalidade do paciente é muito importante para ele encarar os desafios de uma forma melhor, bem como de seus familiares, né? Às vezes eu me vejo aqui trabalhando muito na mentalidade dos familiares, em ajudá-los ali a lidarem com aquele desafio, né? No fundo, todos estão passando pelo desafio, né? Em algum nível, né? É sobre isso que eu vou falar, né? Então eu vou explicar aqui para você, vou começar a explicar sobre o vão. Vou fazer um desenho aqui, espero que você entenda. É mais ou menos assim, ó. Quando a gente tem aqui, pensando aqui numa linha aqui de tempo e esforço, tá? O vão é o seguinte. Se a gente for pensar aqui aqui tá uma pessoa aqui. Se a gente for pensar
Ixi, tá ruim essa. Se a gente for pensar numa pessoa aí, por exemplo, que está fazendo uma maratona, o vão é depois que passa o pico de adrenalina, aquela coisa gostosa que é você largar numa corrida. O vão aqui, que esse maratonista vai percorrer, é quando a maratona está lá para o 30º quilômetro, 20º quilômetro, que o pico de adrenalina do começo da prova já passou, ele já está cansado, e aqui ele vai ter que superar esse vão aqui para ele chegar até o fim da corrida. E assim é a nossa vida, assim os desafios que a gente passa na nossa vida, né? Dando aí, por exemplo, uma pessoa, eu, Dr. Alex, que passei no vestibular no ano de 2000, né? De medicina, eu passei no vestibular, eu estava aqui, ó, nessa parte aqui dessa curva, muito feliz, minha avó, a família toda dando parabéns, passou na UFES, na Faculdade Federal e tudo. Aí quando vem a primeira prova de anatomia, que é uma das disciplinas mais difíceis da faculdade, né? Então aqui, por exemplo, é um vão que eu tive que atravessar, né, com persistência, que não foi fácil, para eu alcançar lá na frente um benefício, né? Então, se a gente for pensar também, alguém que recebe um diagnóstico de câncer, alguém que vai fazer um tratamento de câncer, ele está diante aqui de uma provação, de uma dificuldade, né? Então, essa é a grande teoria, de que a gente precisa entender, né, que a gente está ali diante de um caminho mais difícil, mas é que exatamente com persistência, com a ajuda da nossa família, das pessoas que nos amam, se a gente persistir nesse caminho, lá na frente a gente vai ter ali o benefício da cura, o benefício do controle do câncer e os benefícios ali na frente. É possível, então, que vai ser importante, quando você está lidando com essa parte mais difícil, né, de um momento da sua vida, você lembrar dos motivos pelos quais você quer aquilo. Por que você está fazendo? Por que você está atravessando esse vão, né? Por que você está atravessando essa dificuldade, né? Mas justamente pelo benefício de estar ali depois curado, estar ali depois com a sua família, estar ali depois aproveitando. É sobre isso. Olha aqui um depoimento aqui da Amália. Depois de tudo que passei com o diagnóstico de câncer, hoje eu tenho um olhar diferente para mim. Aprendi a não me cobrar tanto e um dia de cada vez. É exatamente isso. E se a gente for pensar, então, né, se a gente for pensar aqui, né, na nossa vida, gente, a nossa vida, repetindo aqui aquele desenho, a nossa vida, ela é feita de picos e vales. Picos e vales. Assim, ó. A nossa vida é feita de picos e vales. Quer dizer o quê? De vez em quando, na nossa vida, você pode lembrar aí da sua vida, das coisas que você já fez. Você já atravessou vários momentos difíceis da sua vida, né? Então, às vezes, quando um paciente está aqui comigo, está começando um tratamento, eu tenho que explicar para ele, né? Eu tenho que mostrar para ele que ele já venceu muita coisa na vida. Às vezes, lembrar disso, que ele já venceu muita coisa, pode ajudá-lo a aceitar que esse desafio ele também vai poder vencer. Isso é importante, né? Então, se for pensar aqui, eu estava aqui no ano de 2000 fazendo vestibular. Passei no vestibular, estou aqui em 2001, estou na faculdade. Atravessei o vão do conhecimento, formei em medicina em 2006. Depois atravessei um vão de conhecimento aqui e me tornei cirurgião oncológico pelo Instituto Nacional de Câncer.
em 2012. Depois, em 2012, eu já era cirurgião oncológico, fui para Belo Horizonte, me mudei, fui fazer minhas primeiras cirurgias em câncer. Depois, 2014, vim morar em Vitória. Em 2014 eu era chefe da cirurgia oncológica do Hospital Evangélico de Vila Velha, era cirurgião oncológico aqui da UFES. E depois, picos e vales, nasce um filho, a gente começa a trabalhar, começa a ver a vida. 2020 eu fiz cirurgia robótica, aprendi a cirurgia robótica. E como que não foi difícil fazer todos os treinamentos da cirurgia robótica, é dinheiro que a gente gasta e tudo, é dedicação, é tempo. Então o que eu quero te mostrar aqui, para você entender, de uma forma fácil de entender, e se você recordar a sua vida, as coisas que você já alcançou na vida, se você for pensar, é sempre assim, né? A gente sempre está em um estado de evolução, a gente está sempre aprendendo, e de vez em quando aparece mesmo um desafio pra gente. É sobre isso. E quando, né, a gente está diante de um tratamento de câncer, às vezes ele pode parecer muito desafiador, ele pode parecer muito grande, né? Então você pode pensar que você vai ter que dar um salto aqui, ó, que você tem um grande degrau aqui pela frente para você atravessar. Mas aí é que está a função do médico, né, do seu médico de confiança que está caminhando contigo, que ele pode dividir, te ajudar a vencer cada degrau para você alcançar o seu objetivo. E em cada etapa do tratamento, você comemorar que você está ali crescendo, que você está vencendo o tratamento do câncer. É sobre isso que eu venho falar. Então, no que eu vou começar a te explicar aqui das coisas que você tem que insistir e nas coisas que você tem que desistir, você tem que entender que atravessando o vão do seu tratamento, né, o tempo mais difícil, separando em etapas, né, hoje eu fiz uma cirurgia de câncer gástrico num paciente meu. Ele já passou pelo diagnóstico, ele já passou pelo estadiamento da doença, para entender a doença, ele já passou pela quimioterapia, ele já passou agora pela primeira consulta com o Dr. Alex, depois ele fez a cirurgia hoje, aqui, uma cirurgia de câncer, nós estamos aqui, agora ele vai recuperar da cirurgia para ter alta, depois ele vai para casa. Aqui ele vai lá no oncologista dele de novo. Veja, é sobre isso que eu venho falar. E a gente tem que estar preparado, né, durante um tratamento, que a gente pode sofrer ali, né, em algum ponto, a gente pode ter desafios ali e que a gente aceitando isso e indo para cima dele junto com a família, se acolhendo, se entendendo, né, trabalhando a nossa mente, isso vai ser muito importante. E falando sobre insistir, é isso que eu expliquei. Agora, se a gente for pensar em coisas para desistir, são duas curvas que esse livro ele fala. Ele fala da curva do abismo, que são coisas como o cigarro, por exemplo. São coisas assim, o paciente está lá fumando, é gostoso, vai passando o tempo, e quanto mais vai passando o tempo, mais difícil é para ele largar o cigarro. Mas vai chegar um momento em que, se ele não parou de fumar, ele vai fazer um efizema pulmonar, ele vai ter um infarto ou um câncer qualquer, né, derivado do cigarro. Ou seja, é um abismo, é uma curva que ele precisa desistir. E por isso que eu convido você a entender que desistir também é bom. Desistir com estratégia de coisas que não são frutíferas é importante para a sua vida. E a outra curva é a curva do beco sem saída. Beco sem saída. Que seria essa curva aqui de baixo, em que nada muda muito, nem é bom, nem é ruim.
mas no final ela não te leva a nada. A gente pode pensar, sei lá, um grupo de WhatsApp ali que não te leva a lugar nenhum, que fica ali falando, por exemplo, de política ou de notícia ruim, que ali tá do mesmo jeito, você sabe que a mesma coisa não muda e que ali não vai te dar coisa frutífera ali, só tá te dando energia ruim, tá vendo? Não é algo que você, seria bom você insistir, né? Ah não, doutor Alex, eu tô participando de uma equipe aqui, quer dizer, de um grupo de encontros aqui com pessoas que eu gosto, que eu amo, encontros aqui com a igreja e que me alimentam a alma e tudo. Ah, sim, isso é frutífero. Isso aí tem um benefício. Tá vendo? É sobre isso que eu venho explicar aqui para você. Então, já passando sobre isso, sobre essa primeira parte que eu bolei aqui para te explicar, esses desenhos, vamos falar sobre as coisas que você precisa desistir, pensar em desistir se você tem um diagnóstico de câncer, ou se você já tratou o câncer, ou se você é parente de alguém, né, que vai tratar o câncer, que você precisa desistir. Primeira coisa que eu coloquei aqui é desistir de coisas que não te trazem energia positiva. Aí conecta com o que eu acabei de falar. É televisão em excesso, por exemplo, canais assim de notícias. Então alguém que acabou de receber um diagnóstico de câncer, ele não precisa assim de mais notícias ruins, né? Ele já está passando ali por um problema que já basta, né? Já basta para ele. Então, tudo com ter carga negativa, né, grupo de WhatsApp, às vezes que não está te dando nenhum benefício, sabe? Até mesmo pessoas que talvez você não é obrigado a conviver, mas que estão ali te dando de alguma forma, não estão te dando energia positiva, né? A gente não precisa tratar mal ninguém, a gente não precisa ser desrespeitoso. Mas a gente pode sim escolher as pessoas com quem a gente vai passar nesse período desafiador da nossa vida, né? Que é um tratamento de câncer, por exemplo, né? Então, isso vai ser muito importante, você cuidar da sua energia. Então, desistir de companhias, desistir de coisas que não te trazem energia positiva, vai te liberar muito espaço mental. Outro dia eu operei uma paciente minha, já tem tempo, ela já tá boa já, mas eu cheguei no quarto dela, assim, 2, 3 dias de pós-operatório, né? Eu costumo fazer a cirurgia nos meus pacientes e acompanhá-los no pós-operatório, vou num dia, no outro dia, até ele ter alta. Eu cheguei lá, ela tava lá vendo lá umas notícias ruins lá, eu falei, minha paciente querida, você não precisa disso. Vai botar um canto de louvor, vai botar então num canal que seja ameno, que você goste, vai fazer alguma coisa que você gosta, que você consegue ver aí, cantar, né, conversar com alguém que veio te visitar. Como que isso vai ser importante, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui pra gente desistir de papéis e tarefas que não estão conectadas com o seu tratamento. Então, o paciente que está aí lidando com um pré-operatório de uma cirurgia, né, que vai fazer um tratamento, antes de começar, ele já pode ir diminuindo o ritmo do seu trabalho, ele já pode ir pedindo ajuda dos seus familiares e aceitando ajuda, do que ele puder ali deixar de fazer. A mulher, né, ela cuida muito das pessoas, da casa, dos filhos, da mãe, do pai, né? A mulher tem esse dom e ela abraça essa função de cuidar, né? É muita coisa também relacionada ao nosso ego, né? A gente vai ter que trabalhar até mesmo o nosso ego, para o nosso ego deixar a gente desistir nesse momento desafiador que você está passando, por exemplo, alguém da sua família, de querer cuidar de tudo. Né? A gente às vezes, por desempenhar papéis muito bem, por ser reconhecido,
às vezes a gente fica assim num estado que é difícil a gente assumir que a gente precisa de colo. Às vezes eu vejo pacientes minhas que precisam tomar pelo menos essa decisão de desistir desse campo aí, desse papel nesse momento, né, de cuidar de tudo, cuidar da casa, cuidar do esposo, para assumir um papel ali de quem está sendo cuidado, de quem está recebendo carinho, amor, atenção. Então veja como isso vai ajudar a liberar ali também espaço mental, da autocobrança, né, do desconforto, de estar às vezes deixando de fazer algum papel ou outro, mas você simplesmente desistir de uma forma que você percebe que aquilo nesse momento não é o melhor para você, isso vai te dar ainda mais, vai te liberar para você caminhar com muito mais força. Outra coisa aqui que eu coloquei para a gente pensar aqui é desistir aqui de tentar se explicar. Às vezes, o paciente que acabou de receber um diagnóstico de câncer, ele fica querendo explicar tudo assim para ele mesmo. Por que isso aconteceu? Às vezes ele quer uma explicação do médico, nem sempre o médico tem exatamente por que aquele câncer apareceu. E ele fica ali, ele pode ficar refletindo muito demais, voltando muito no passado. E às vezes até mesmo com ressentimentos, às vezes com coisas do passado remoendo, que se tivessem sido diferentes e se isso tivesse acontecido. Mas nesse momento, você desistir de algum ponto, de ficar com esse pensamento de tentar explicar tudo, ou tentar tirar conclusões precipitadas sobre o seu diagnóstico, se o seu caso vai ser parecido com o da vizinha ou de alguém que você viu, sem antes conversar com o seu médico, ou sem antes explicar, né, pedir ajuda. Então, o que eu falo muito para os meus pacientes, para as minhas pacientes, é para elas sempre fazerem listas com as coisas que estão ali incomodando elas no dia a dia, para trazer para o médico, para ele racionalizar tudo com ela. Porque a grande chance é que quando a gente está nesse campo aí do câncer, o câncer ele aflora muito medo, porque é um território desconhecido para a pessoa, lógico. Um dia o câncer também era um território desconhecido para mim, né? Igual eu comentei aqui na live, quem não chegou agora, depois assiste a live. O comecinho que eu expliquei aqui, um pouco sobre a minha vida aqui, e aí eu falei. Então, como eu estava falando aqui, né? Vai ter essas situações que a gente vai ter que desistir. Inclusive, racionalizar tudo, racionalizar os medos. Então, cerca de 90% dos medos, eles são de coisas que não aconteceram ou coisas que não vão acontecer com um paciente com câncer, por exemplo. Então, às vezes, você trazer para o seu médico, ele te ouvir e te explicar, olha, isso aí você não precisa preocupar, o seu caso não é igual ao de alguém que você viu. Opa, já vai eliminando, vai tirando as pedrinhas que estão ali, que você às vezes está carregando sem precisar. E às vezes sobra 10% dos medos, que é assim, você vai lidar com eles, né? A gente vai separar em etapas e vai dividindo também as etapas do tratamento até você concluir o tratamento de fato, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui, para a gente desistir, quem está fazendo o tratamento do câncer, é desistir do controle. O que é isso, desistir do controle de tudo? A grande coisa é que, se você for perceber, quando você faz um plano, quando você está diante de um projeto, você pode até ser uma excelente cozinheira, mas se você vai fazer ali um prato, talvez que você nunca fez, você pegou os ingredientes e ali você vai começar a fazer. Se você for ver nessa receita que você vai fazer,
vai ter momentos ali que você não vai saber o que fazer. Ela não vai dar exatamente do jeitinho que você pensou. Você vai ter que mudar uma coisa ou outra. Você vai ter que, em vez de botar no forno, eu vou botar na air fryer. Em vez de fazer isso, eu posso fazer aquilo. Opa, eu não tenho esse ingrediente, vou botar outro. Então, se você for pensar, muitas vezes quando a gente faz um projeto, ele não sai exatamente do jeitinho que a gente pensou. E assim também é o tratamento do câncer. Não necessariamente, até mesmo você fazendo um programa, uma programação ali, vou fazer isso, depois aquilo, vou marcar os exames para dia tal. Não vai acontecer do jeitinho exato, tudo, né? Então isso também acontece até mesmo com os resultados do tratamento, né? Então quando a gente fica muito preso aos resultados de como a gente quer que seja, não, eu quero que eu faça uma cirurgia aqui para o colo do útero, uma cirurgia inicial aqui, que eu vou poder ter meus filhinhos, daqui a 6 meses eu já estou grávida, por exemplo. Pode ser que isso aconteça? Pode sim, de verdade, mas não necessariamente vai ser nessa cronologia toda, né? Então, quando a gente desapega ou desiste de querer controlar todos os processos ou querer que seja de uma forma exata as coisas, a gente desapega disso, a gente começa a ter menos ansiedade, porque a gente está caminhando de alguma forma que a gente entrega para Deus, né? Então você que está me ouvindo aí sabe que eu acredito muito em Deus, né? E você, por exemplo, que não acredita em Deus, mas existe a força da natureza, a força do universo que se equilibra se você não acredita em Deus. E essa força ela é universal. A grande coisa é que do jeito que é a força de Deus, como eu acredito, e a força do universo, da natureza, a grande chance é que as possibilidades são infinitas. Então, quando você se abre para as possibilidades infinitas do tratamento do seu câncer e espera o melhor de Deus, até porque Deus é muito generoso, você vai obter isso. E você entregando para Deus, você vai ter menos ansiedade, né? Espero que vocês estejam entendendo. Então é como se fosse assim, eu vou fazer uma cirurgia, eu vou ficar 2 dias internado. Nossa, aí acaba que o paciente fica 4 dias ou 5, entende? Se ele fica um dia a mais e ele está ali muito apegado ao plano que ele fez, ele vai se desestabilizar, vai ficar triste, vai ficar ansioso. Mas se ele está aberto, não, é verdade, o Dr. Alex me explicou que é de 5 a 7 dias para eu ir para casa. Deixa eu esperar o meu corpo recuperar do jeitinho dele, que eu vou melhorar. A mesma coisa, a quimioterapia, alguém que está fazendo quimioterapia. A quimioterapia ela é muito de ciclos, né? Se você for ver aquela curva que eu mostrei no começo da live, né? Dos picos e vales, é muito isso, né? A pessoa está ali, faz a quimioterapia, cai um pouquinho, né? O corpo vai recuperando até a próxima e assim vai. E a gente pode pensar que alguém que faz quimioterapia vai ficar fraco, mas não. A gente fica forte à medida que a gente caminha. Então quem faz quimioterapia descobre uma força que existe dentro dela que ela mesma não sabia. Então essa semana mesmo uma paciente minha, que eu fiz uma cirurgia delicada de câncer de endométrio, já um câncer no útero, já espalhado ali no abdômen, de alguma forma eu tive que fazer uma cirurgia bem delicada nela, já tem uns 2, 3 meses que eu operei, e ela está fazendo quimioterapia. Então foi difícil a primeira quimioterapia, aí depois ela já começou a se recuperar. Doutor Alex, eu vou ter que cortar o cabelo porque começou a cair meu cabelo.
Pode ser que ela atravessou ali um vão ali de alguma forma, ela teve que lidar com aquilo, ela teve que ir lá no cabeleireiro, foi incômodo para ela, mas depois ela conseguiu a touquinha dela, a peruquinha lá na peruca, e ficou bonita, aí ela já está alto astral. Então a gente aceitar também que a vida, né, a nossa vida, o nosso estado emocional, ele também pode ser assim, né, da gente estar um dia mais para baixo mesmo. A grande coisa é a nossa intenção de estar fazendo o nosso melhor com aquilo que a gente tem. Então, se é um dia que você não está tão bem, mas o que você pode fazer de melhor para o seu dia melhorar? Para você fazer a sua parte e entregar o resto para Deus. Então, retomando aqui, desistir do controle de tudo vai ser importante. E a última coisa aqui, que eu falei aqui de desistir, vai ser desistir dos maus hábitos, né? Então, bebida. Como que é difícil às vezes desistir da bebida, desistir desse hábito, né? Então, se a gente for pensar naquela curva, né? Naquelas curvas que eu apresentei, a bebida pode ser que ela é um abismo, porque quanto mais você vai bebendo, é mais difícil você parar de beber, porque é gostoso, de alguma forma, para quem gosta é gostoso, é difícil de sair, né? A pessoa pode ali encontrar uma barreira cada vez mais difícil de sair, mas se ela persistir, a bebida pode levar ela a um estado de saúde muito ruim, né? Não é bom, não vai ser bom para o acompanhamento do câncer, alguém que bebe demais. Então é sobre isso. Outra coisa é o sedentarismo, desistir do sedentarismo. A gente, às vezes, né, tá diante de alguém, de algum paciente, não, doutor, mas eu nunca fiz exercício físico. Mas tá aí uma forma de você pensar em começar a fazer, né? E você realmente, quando você começar a fazer, a mesma coisa, né, da teoria do vão. Eu quero fazer exercício, decidi fazer exercício, fiquei feliz. Aí quando vem o primeiro dia da academia, segundo, terceiro, caramba, tá difícil. Não, doutor Alex, tá muito difícil, mas insiste, persiste, não desiste do exercício. Então aí, quando você começa a gostar do exercício, é quando você já se vê mais bonito, ou de alguma forma com um nível de saúde melhor, e assim vai. Desistir da má alimentação, né, dos maus hábitos de alimentação, de alguma forma, algo que você não está fazendo uma alimentação muito regrada, né? E isso aqui serve tanto para aquelas pessoas que vão fazer uma cirurgia, vão fazer um tratamento, como para aquelas pessoas que já terminaram o tratamento. Como que desistir de maus hábitos vai ajudar essa pessoa a ter um nível de saúde melhor? Então, desistir da má alimentação também é importante. Desistir da má alimentação não quer dizer que você não vai poder comer alguma coisa que você gosta, mas quer dizer que no mínimo 80% do tempo você vai estar ali se alimentando bem e deixa 20%, de uma maneira simples de explicar, para um dia que você quer comer alguma coisa, a comida da sua mãe ou alguma coisa que você gosta. Ninguém é perfeito, mas se em 80% das vezes você conseguir ter uma alimentação boa, com certeza eu posso te dizer que você vai ter um nível muito importante aí de saúde, muito, muito forte de saúde, tá? Outra coisa que a pessoa tem que desistir aqui, falando em maus hábitos, é da pessoa não se priorizar. A pessoa não se priorizar pode ser um mau hábito. É muito comum as pessoas hoje tá sempre cuidando do trabalho, tá sempre cuidando das outras pessoas e esquece de se cuidar. Então, fazendo aqui outro desenho para vocês, que acontece muito, é assim, ó.
Se a gente for pensar aqui, é assim, ó, que funciona. Eu, nós, todos nós. E aqui inclui o trabalho. Muitas pessoas acham que elas precisam começar aqui, cuidando do trabalho, para depois cuidar do nós e depois cuidar do eu. E esquecem do eu. E depois que você tem um diagnóstico desse de câncer e você tem que fazer um tratamento, você precisa inverter isso. Não pode continuar assim. Você precisa inverter isso. Você tem que cuidar e priorizar você. Você é a sua prioridade daqui para frente. E assim, quanto mais você cuidar de você, você vai cuidar das pessoas ao seu redor e vai cuidar do seu trabalho. Mas a prioridade sempre vai ser em você. Então, eu vejo muito isso em pacientes minhas que eu já estou acompanhando após uma cirurgia, após um tratamento, que acaba o tratamento, acaba ali aquela parte ali mais difícil, né? E ela já está bem, já não sente nada, e ela volta a não se priorizar, volta aí a priorizar o trabalho, ou volta a priorizar a família. Não há nada de errado no trabalho, nem priorizar a família. Mas o cuidado, o autocuidado, sempre vai começar do eu. Se o Dr. Alex cuida do eu do Dr. Alex, ele consegue cuidar do eu que existe em você, que está aí do outro lado me ouvindo. No fundo, quando eu cuido de você, eu cuido do eu que existe em você. Ou seja, da sensação de pertencimento, de felicidade, de amor, de carinho, de afeto, da sensação de pertencimento a um grupo, a um status social. De alguma forma, todas as pessoas estão buscando, no fundo, serem felizes, né? Então, se eu ajudo você a cuidar de você, né? Se eu ajudo a minha esposa a cuidar dela mesma, eu estou cuidando dela. E assim, se eu ajudo mais pessoas a cuidarem delas mesmas, eu estou ajudando a todas as pessoas, eu estou ajudando o mundo. Então é sobre isso, começa sempre no eu. Faz sentido você que está me ouvindo aí? Está fazendo sentido? Outra hora eu vou trazer aqui um livro que chama Um Minuto para Mim. Um livro bem fininho também, igual esse livrinho aqui que eu estou explicando sobre o melhor do mundo, quando insistir, quando desistir. É um livrinho bem fininho, Um Minuto para Mim. Uma hora eu vou trazer aqui numa live, porque é um assunto essencial para qualquer pessoa, inclusive para quem está tratando o câncer ou quem já tratou o câncer e precisa aí mudar hábitos, precisa se cuidar. Agora, gente, eu vou falar no que a gente precisa insistir. Ou seja, coisas que às vezes no início não vão ser tão fáceis, mas se a gente persistir, né, lembrando aqui do desenho, pode ser que não seja fácil, mas se a gente persistir, a gente vai ter um benefício ali na frente muito grande, tá? Então, o que eu anotei aqui para falar para você que está me ouvindo, nós temos que insistir nos tratamentos. Isso sim. Se a gente está fazendo o tratamento correto, se a gente achou um médico de confiança, que passa tudo que você precisa, a realidade, te ajuda, está caminhando junto com você, né? Igual minhas pacientes aqui, quando elas vêm para fazer tratamentos comigo, fazer cirurgias, normalmente eu faço um programa de acompanhamento em que eu fico do lado dela, assim, literalmente. A gente faz videochamadas, a gente faz sessões comigo de 1 hora individuais,
em que eu vou espaçando isso e vou ajudando na mentalidade, vou ajudando a encaixar o tratamento do câncer na vida da pessoa, inclusive encaixar o pós-tratamento na vida da pessoa. Então hoje eu consigo fazer isso para os meus pacientes. Então uma coisa que eu vejo que é importante é você escolher bem o médico para andar contigo. E o contrário também é verdadeiro. Você desistir também daqueles que não estão te ajudando de alguma forma e procurar os médicos que você vai se identificar, se você puder, também é importante. Então, insistir nos tratamentos tem a ver com oncologista, com cirurgião oncológico, com psicólogo, com nutricionista, com sexólogo, com psiquiatra. Então, com uma rede de tratamento. Então, o paciente que vai fazer um tratamento, está diante de um tratamento, ou está em reabilitação, ele tem que entender que são vários profissionais. Então, ele vai ter que insistir no começo, às vezes, em ir nas sessões, ir nos tratamentos, e fazer um exame, né, e fazer uma fisioterapia. E aos poucos as coisas vão ficando mais fáceis. Então, na minha experiência, eu vejo que depois eu passando 1 ano, 2, vai ficando mais fácil. E o início é mais desafiador, sim. Mas a gente precisa insistir, porque lá na frente vai ter um grande benefício, que é a sua cura, seu controle, o seu bem-estar, ou uma melhora de algum sintoma que está te incomodando. No fundo, a intenção é essa, é aliviar, confortar, levar num nível de saúde de alguma forma melhor. Então a gente tem que insistir nos tratamentos. Mais uma vez aqui, insistir no autocuidado. Tem que insistir, porque às vezes os hábitos, os bons hábitos, a gente não vê o resultado dele muito fácil na nossa frente. Às vezes a gente vê o resultado de um hábito depois de anos. Então eu faço atividade física, né? Quem me conhece, me acompanha aí sabe que eu faço corrida, de vez em quando eu estou lá na praia, faço pilates, amanhã às 6 horas da manhã eu faço meu pilates. Então, normalmente, quando eu faço pilates é muito bom, mas o resultado disso vai ser durante alguns anos. Lá na frente eu vou falar, nossa, meu nível de saúde está muito melhor. Assim é os bons hábitos. Então, o autocuidado passa então pelos exercícios físicos, pela boa alimentação, pelo sono. Como que vai ser importante, se você não está tendo um bom sono, procurar ajuda de um especialista para você melhorar a sua qualidade do sono. Como que isso vai trazer energia para você? E falando em energia, exercício físico já é comprovado que diminui a chance do câncer voltar e aumenta os resultados dos tratamentos. Então você insistir nesse autocuidado e você se priorizar, fazer um exercício físico, isso também vai te ajudar bastante. Às vezes, né, a gente tem o trabalho, a gente tem as pessoas que a gente ama, que a gente tem que cuidar. Mas lembra do desenho que eu acabei de fazer? Primeiro é o eu, depois o nós, são as pessoas que você cuida, depois vem o todos nós, que também inclui o trabalho, por exemplo, nesse caso. Então, normalmente, quando você quer começar um exercício físico, você está tendo essa dificuldade de gerir isso, muita gente te pedindo coisas, uma coisa é você dizer não, você vai ter que dizer não. São muitos nãos e poucos sims para a gente ter uma vida boa. Porque se a gente diz sim para todo mundo também, a gente vai, infelizmente, dissipar muito a nossa energia. Então, por isso que vai ser importante a gente insistir no que é bom e desistir do que não está sendo frutífero. E desistir de querer cuidar de tudo é uma delas. Então, você precisa primeiro se cuidar. Como que você cuida primeiro? Você pode, por exemplo, fazer a primeira coisa do dia, fazer a sua atividade física de manhã. Então, normalmente eu faço pilates às 6 da manhã. Muitas vezes eu consigo ir direitinho de manhã. Quando eu não consigo, eu tento e vou à tarde no exercício, não tem problema. Mas se eu vou de manhã,
tá feito, ninguém mais me tira isso. Já fiz minha atividade física, já cuidei de mim. Opa, agora eu posso cuidar das pessoas que vêm aqui na minha clínica, ou eu posso fazer uma cirurgia, eu posso cuidar da minha família, do meu filho, com muito mais energia. Outra coisa que conecta um pouco com isso é insistir nas coisas que recarregam a sua energia. Parece que é igual, mas não. É tipo assim, se você gosta de dançar, se você gosta de aquarismo, que é o meu caso, se você gosta de correr, se você gosta de jogar videogame, se você gosta de ir na missa, se você gosta de pintar quadro, se você gosta de costurar, se você gosta de ir na casa da sua mãe, se você gosta de ligar para o seu filho, faça isso. Quanto mais você fizer isso, mais isso vai te dar energias, né? Então tinha uma paciente que veio aqui que falou que ela é professora e ela ama o que ela faz. De alguma forma, depois que você termina o seu tratamento, você vai conseguir voltar a fazer sua atividade. E se você ama o que você faz, você deve fazer, porque isso vai te dar energia positiva. E quando a gente está feliz, a felicidade também combate o câncer, tá? Porque ela aumenta a nossa imunidade. E a nossa imunidade, ela é tudo para combater o câncer, inclusive, tá? Você tem que insistir no bom acompanhamento do seu médico. Então, depois que termina o tratamento, precisa sim de um bom acompanhamento. Normalmente nos primeiros 2 anos, mais próximo, a cada 3 meses, a cada 4 meses, para o médico estar ali te ajudando a decifrar algum sintoma ou outro que você pode apresentar e às vezes está te preocupando e não é nada. Ou mesmo para identificar algo que a gente tem que cuidar. Porque sim, caso o câncer volte, a gente tem mesmo que cuidar o quanto antes, com resultados inclusive até de cura e controle muito melhor. Por isso que o acompanhamento é importante. Nos primeiros 2 anos ele é mais frequente e depois de 2 anos até 5 anos, normalmente a cada 6 meses, depois de 5 anos, anual. Mas é importante esse acompanhamento. É importante você continuar com o seu oncologista e com o seu cirurgião. Não deixe de ir no seu cirurgião e não deixe de ir no seu oncologista, porque os dois têm visões diferentes. Ou outros médicos que você possa ter aí, como psiquiatra, né? Que acompanha bastante isso. Então, se você mantém os médicos te vendo, cada um com a sua visão, com a sua especialidade, você vai estar mais vigiado. Vai ser melhor para você. Então vale a pena insistir. E a última coisa que eu botei aqui para insistir é na espiritualidade, no que te conecta com Deus, com o que te conecta com essa força que mora dentro de você e que faz o seu corpo funcionar, esses mais de 3 trilhões de células aí do seu corpo que funcionam harmonicamente. Então você se conectar com a sensação da presença de Deus em você, de Deus na sua vida, enxergar Deus. Então, eu que sou cirurgião oncológico, eu sempre falo que é muito fácil para mim, né? Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, porque eu vejo a força de Deus na minha frente, na minha cara, muitas vezes ao dia ou muito frequentemente na minha vida. Através dos pacientes que eu opero, através das pessoas que vêm me agradecer pelo trabalho que eu faço. Então, um paciente que eu vejo às vezes há 1, 2 anos atrás, que chegou para mim com um câncer todo espalhado, hoje curado, controlado do câncer, feliz. É sobre isso que eu estou falando. É você entender que existe em você uma força que não te abandona jamais e que está contigo nesse tratamento. E que se você der foco para isso, você sentir essa força, e essa força também está nas pessoas que te amam, que estão andando com você, isso vai te dar ainda mais força. Saber por que você está fazendo o tratamento, quais são os benefícios, lembrar do porquê que você está fazendo aquela quimioterapia, ou do porquê que você quer fazer essa cirurgia, porque lembra do meu desenho aqui. Às vezes fazer uma cirurgia pode ser um vão que você vai ter que atravessar. Vai ser difícil, desafiador,
Mas se você consegue e você entende que lá no fim do túnel você enxerga que você vai estar melhor, você acredita nisso, a grande chance é que você vai conseguir. Então, para um paciente ficar curado, controlado do câncer, uma vez eu ouvi de um pastor, você precisa de 3 coisas: da fé do médico, da fé do paciente e da vontade de Deus. Então, se você está fazendo o seu melhor, seu médico está fazendo o melhor dele e você confia na força de Deus, você já tem tudo. Entrega para ele, né? Como eu disse, desistir do controle de tudo, né? Não é que você vai deixar de fazer o que precisa ser feito, você só vai desapegar do resultado. De alguma forma, você vai desejar o resultado, mas não vai, de alguma forma, querer controlar tudo, as datas, os períodos, porque isso não é possível. Infelizmente, né, para nós seres humanos, nós somos seres humanos, a gente não tem controle de tudo. Essa é a verdade. É sobre isso, pessoal. Falei aqui de muitas coisas. Recapitulando, o que a gente tem que desistir? Desistir de coisas que te trazem energias ruins, desistir do ressentimento, desistir de querer se explicar, né, ficar remoendo, se perdoar, então, tá? Desistir de papéis e tarefas que nesse momento não estão conectados com esse tratamento, que estão te sobrecarregando, então a gente precisa desistir disso. Precisamos desistir do controle de tudo e aceitar as infinitas possibilidades de Deus e confiar na bondade de Deus, entregar para Ele, fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor no dia a dia, no hoje. Desistir de maus hábitos. Insistir nos tratamentos, insistir no autocuidado, insistir no que te recarrega as energias, insistir no bom acompanhamento do câncer e insistir na espiritualidade. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Semana que vem tem mais, na quinta-feira. Até mais, fique com Deus. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.